Conexão com a torcida, esse foi um trecho legal. Vamos ver o que o Rafinha falou sobre isso. Essa relação com o torcedor da seleção brasileira, às vezes é tensa, às vezes tem pessimismo, mas agora eu tô achando a galera bem otimista. Acho que tá rolando ali uma aproximação, enfim. Vamos ver o que o Rafinha falou. Cara, pra ser sincero contigo, sinto que realmente é diferente o carinho do torcedor brasileiro comigo do que o pessoal de fora que me acompanha, né, mais diariamente lá fora. Mas eu acredito que se eu tenho que me provar para alguém, isso é para mim, para os meus pais, para minha esposa, para o meu filho, isso eu tenho que me provar para eles a cada dia. Infelizmente eu não posso mudar o gosto das pessoas. Eu entendo que tem gente que não gosta do meu futebol, tem gente que gosta e está tudo bem. Como eu falei, eu tento dar o meu melhor sempre. Vai ter dias que não vou conseguir entregar um bom futebol, mas a vontade eu sempre vou entregar. Isso para mim é algo que não que é inadmissível, né? Não entregar a vontade dentro do campo. Mas eu sempre busco dar o meu melhor e acho que é natural, né? Sair muito jovem do Brasil, tu não ter uma conexão com nenhum clube. Isso é uma coisa que pesa muito, porque tem gente que, por exemplo, tem um torcedor de seleção, que é o cara que consome futebol o ano inteiro, é o cara que assiste o Sport TV, a GETV o ano todo, tá ali vendo futebol e tal, acompanha o ciclo inteiro da seleção. O cara sabe identificar quem são os jogadores e tal. Mas tem uma galera que na Copa do Mundo aparece muito, né? Que é aquele torcedor da Copa. É aquele que não acompanha tanto o futebol no dia a dia e que muitas vezes não reconhece alguns caras da seleção, porque os caras não fizeram carreira aqui no Corinthians, no Vasco, no Flamengo, no Palmeiras. Eu acho que rola isso e já rolou tantas vezes. E o grande problema disso é que às vezes isso polui a percepção. Né? Às vezes é um cara que tem potencial para estar na seleção, mas como a galera aqui, o público fora da bolha do futebol não conhece, fica uma imagem, esse cara não é para estar aí, esse cara não tem nível para a seleção. E aí você deixa o ambiente mais tenso ainda, né? Fica mais tenso. Oi, Jorge. E o negócio é o seguinte, quer falar, Mari? Pode ir, Mari. Não, desculpa, Capita. Mais uma vez, é o delay, tá, galera? Perdão, realmente é complicado. Mas é que eu acho que isso também entra numa conversa que é assim, eu entendo existir o distanciamento porque você não tem talvez o clamor popular até para o cara chegar a uma seleção brasileira ou já chegar com as costas largas e tal. Mas o cara tem a oportunidade em todos os jogos de provar para a seleção brasileira. Quantos jogadores, às vezes, quantas pessoas, vamos lá, que são esses torcedores de Copa do Mundo, assistiram o Igor Thiago na Premier League? E aí eles assistiram ele fazendo um gol, sendo super carismático, aparecendo. De repente eles viram super fãs do Igor Thiago. O próprio Endrick, apesar de ter sido um jogador muito próximo nosso aqui no futebol brasileiro, não é todo mundo que acompanha a seleção brasileira que é um seguidor ferrenho do Campeonato Brasileiro. Só que na hora que ele liga a TV, tá o Endrick entrando e fazendo gol. Então, assim, apesar de existir o distanciamento, todos os dias que eles vestem a camisa da seleção brasileira, eles têm a possibilidade do aproximamento, que é uma palavra que eu acabei de inventar, eu também não sou burra nesse ponto, mas eles têm a possibilidade de se aproximarem dos torcedores. E o Rafinha é um desses caras que ainda não conseguiu atingir isso. E aí, só para devolver para o Capito, eu acho que entra muito nisso que ele fala, e eu gostei muito quando ele fala da diferença do tratamento de fora e mesmo do Brasil. No jogo do Egito, eu estava sentada ali atrás do gol e tinham muitos torcedores brasileiros, mas tinham uns torcedores de outras nacionalidades. Eu não vou falar qual aqui, porque tinham torcedores que eu via que não eram brasileiros. Mas que quando vinha assim, por exemplo, na beira do campo, se o Brasil ia bater um escanteio, aí tinha Rafinha, o Igor Thiago, sei lá, o Bruno Guimarães, alguém aproximando, o lateral que seja, que fosse o Douglas, que fosse... Todos eles gritavam, Rafinha, 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 Rafinha. E os torcedores brasileiros não necessariamente gritavam o nome do Rafinha. Então, existe um apelo realmente muito maior do torcedor estrangeiro do que necessariamente do torcedor brasileiro. E acho que isso aconteceu com outros, viu? Assim, quando o Hulk era convocado, o Hulk foi para a Copa de 2014, com muita gente diminuindo o valor do Hulk, porque ele jogava distante e as pessoas tinham visto pouco o Hulk jogar aqui. Hoje é mole falar do Hulk, porque a volta dele para o futebol brasileiro fez justiça ao que é a carreira do Hulk, para as pessoas entenderem que o cara é muito, mas muito talentoso e que merecia ter estado na seleção. Precisou ele voltar para o Brasil para se criar o clamor para ele ir já experiente e veterano para a Copa de 22, o que acabou não acontecendo. E isso aconteceu com vários outros. E também aconteceu o caminho inverso, com caras grandes
e que às vezes jogavam em clubes grandes, mas que não, segundo a imprensa na época, não eram a mesma versão. Por exemplo, o Rivaldo, que já tinha feito uma Copa de 98 maravilhosa, ele foi muito cobrado entre 98 e 2002 em ser o Rivaldo do Barcelona, porque ele em 99 ganha o prêmio de melhor do mundo e tal, e muitos torcedores que viam os gols no Fantástico, ou que assistiam os melhores momentos e viam parte dos jogos de La Liga, quando ligavam para ver a televisão, não conseguiam enxergar o mesmo jogador. E hoje parece ridículo, né? A gente olhar para trás e lembrar que tinha gente questionando o Rivaldo porque ele não era, entre aspas, o Rivaldo do Barcelona na seleção brasileira. Então imagine o que esses hoje que ainda não ganharam com a seleção, o que eles não passam, né? Rafinha, Benda, assim, Vinícius Júnior, enfim. Mas aí eu quero ouvir do Capita e do Balada, assim, vocês acham que a cobrança é maior com eles ou se também existe já um lastro de... Já te conhecemos, Rafinha, precisamos também da sua resposta. O que vocês acham? Então, mais pro lado da, não injustiça, mas da falta do clamor ou necessariamente também da falta de vestir a camisa do Brasil? Porque indo na linha da Mari, completando para jogar para vocês, por mais que o Rafinha não tenha criado laços aqui no Brasil, jogando e ganhando títulos grandes no futebol brasileiro, hoje ele joga num dos maiores clubes do mundo e todos os jogos do Barcelona passam aqui no Brasil. Claro, a gente está falando dessa distância do torcedor ali que não é... Ferrenho, né? Ferrenho, o torcedor de Copa do Mundo. Mas até esse torcedor de Copa do Mundo olha pro Rafinha, pô, esse é o Rafinha do Barcelona. Esse aí eu já sei quem é, né? Ele joga num clube muito grande, eu acho pô. que é muito mais isso, assim, a Mari foi perfeita no que ela falou. É muito mais pelo desempenho quando veste a camisa da seleção do que por, jogou num clube grande no Brasil ou não jogou. A gente vê a maioria dos jogadores que estão na seleção hoje tá saindo muito novo do Brasil. Claro que, assim, a gente tem uma torcida aqui no Brasil que é muito apaixonada. Se você perguntar pro palmeirense quem é melhor, Rafinha ou Arias, ele vai falar o Arias. O flamenguista, quem é melhor, Rafinha ou... É óbvio que ele vai falar que é o melhor do time dele. Mas, cara, eu acho que esse respeito pelo Rafinha, ele vem porque ele joga num clube gigantesco. Porque ele é campeão num clube gigantesco. Então isso daí também tem um peso muito grande, né? Então não é, porque tem menos paciência comigo porque eu jogo no Barcelona, não. É porque realmente não está desempenhando tão bem. E quando o jogador fala assim, joga no Barcelona, joga no Real Madrid, quem tá desse lado aqui, o cara fala assim, não, ele é o melhor de todos. Porque tá no Barcelona, tá no Real Madrid, então ele é o melhor de todos. Ele tá sempre nas melhores ligas, tá jogando as Champions. O que acontece, que eu vejo muito, é que cada vez mais estão saindo jogadores mais novos daqui. E aí a galera não fica vendo o rostinho dele na quarta e no domingo. E aí faz com que, eu não sei, quem que é o Ibañez? Quem que é o Rafinha? Eu vejo o Rafinha, mas se encontrar no shopping, será que eu vou... Aqui no Brasil é diferente do encontrar nos Estados Unidos, encontrar na Espanha. É diferente porque, assim, não cria o laço de saber quem é. Toda quarta tá jogando. Então, toda quarta, aquele menino do Palmeiras tá jogando. No domingo, ele tá jogando. Todo mundo tá vendo ele. Aí você vai perdendo cada vez mais esse laço de seleção, de paixão. Cara, mas aí o que a Mari falou foi perfeito, cara. Toda vez que eles vestem a camisa da seleção... Não rende o que rende. Eles têm essa oportunidade de mostrar isso. Olha, eu sou fulano de tal, jogo na seleção. Então, o que a Mari falou é exatamente perfeito, cara. Toda vez que eles vestem a camisa da seleção, independente do país, do lugar onde joga, é a chance dele mostrar pro Brasil que ele é conectado com o Brasil. E agora é uma chance de assumir responsabilidade. Foi um outro momento da coletiva hoje, onde ele foi perguntado sobre isso e eu acho que ele deu uma boa resposta. Vamos ver esse trecho aí. Como eu falei antes na outra pergunta, a gente tem que entender a grandeza que é vestir a camisa da seleção. E acho que principalmente o pessoal que já disputou uma Copa, a gente já entende o peso que é vestir a camisa da seleção. A gente passou por um período muito complicado, onde teve muitas cobranças, onde teve muitas dúvidas. E ainda assim a gente conseguiu chegar para essa Copa forte, que é o que eu acredito que a seleção está chegando forte para disputar a Copa. E a gente tem que saber também a responsabilidade que cada um carrega individualmente, né, dentro dos seus clubes, trazer aquilo para dentro da seleção. Tem vários jogadores muito experientes, até mesmo o Vini, que, né, não tem muita idade, mas a experiência dele no futebol, as conquistas dele dentro do futebol, é uma pessoa que pode resolver um jogo de Copa do Mundo também, é uma pessoa que pode ajudar a gente a trazer o Hexa. E eu também me incluo nisso, o Vini, enfim, tem outros jogadores também que têm já uma experiência no futebol que podem resolver uma Copa. Então, acho que o fato da gente entender isso, entender o momento que a gente vive na nossa carreira, entender o peso que a gente carrega também, vai ser muito importante para a gente conseguir chegar e resolver os jogos.
Ô, Formiga, eu gostei dessa resposta, eu gostei do tom, porque, cara, tudo na vida é você não ir nem tanto por um lado, nem tanto para o outro, nem tanto 8, nem tanto 80. Não é que você vai colocar assim, uma responsabilidade enorme. Assim, o Rafinha e o Vini não têm direito, porque eles jogam no Real Madrid e no Barcelona, eles não têm direito de errar um passe. Eles não têm direito de perder uma chance clara. Não é isso. Mas eles também precisam entender o tamanho que eles têm no futebol mundial. Que o que eles já conquistaram em termos de clube é compatível com a cobrança que se tem para a seleção brasileira. E o Rafinha parece ter consciência disso nessa fala, né? Cara, assim, desde sempre o Rafinha nunca fugiu muito das questões, não. Inclusive, o fato dele não fugiu colocou até em saia justa, né? Porque naquela entrevista pro Romário, quando é levantada a bola lá do jogo contra a Argentina, que do porrada neles, ele acaba entrando num lugar que para ele só foi ruim, né? Porque o Brasil toma um esculacho histórico e a coisa acaba estourando muito em cima dele. Então, ele entendeu também que havia ali um vácuo de protagonismo, né? Com a lesão do Neymar, a seleção ficou buscando alguém que abraçasse esse protagonismo. E aí Vinícius e Rafinha são os naturais candidatos, porque um joga no Real Madrid, o outro joga no Barcelona, e eles, final de semana sim, final de semana também, estão decidindo jogos para dois dos times mais importantes do planeta. E eu acho que o Rafinha sempre entendeu isso. E é engraçado, quando ele jogava no Leeds, que entrava naquele lugar do desconhecido, né? Ninguém sabia de onde o Tite tinha tirado o Rafinha do Leeds. Ele entrou jogando muito bem na seleção. O Rafinha na seleção, ele no início, ele dava essa resposta para o torcedor, que tinha a chance ali, a cada data FIFA, de entender e ser apresentado a alguns jogadores. O Rafinha foi esse cara durante um tempo, né? E aí depois do Leeds ele sai e só vai aumentando de tamanho, e hoje a situação é completamente diferente, e eu acho que ele abraça isso, assim. Você pode falar qualquer coisa do Rafinha, mas ele não se omite. E ele também não se omite no Barcelona, porque cansou do Barcelona estar com o Lewandowski machucado ou com o Yamal fora, e o Rafinha é quem ia tomando conta. Logo quando o Hans Flick chegou, ele jogou de meia, jogou de 10 e jogou muito. Precisa cair de um lado, ele cai de um lado. Precisa cair do outro lado, ele cai do outro lado. Era jogo contra o Real Madrid, ele ia lá, cravava. Era jogo grande, ele ia lá, cravava. Óbvio, falta isso com mais frequência na seleção brasileira. Né? E aí a Copa do Mundo pode ser... falta na seleção brasileira, não acho nem como frequência. um todo, né? Eu não acho que nunca teve... Assim, que você fala, cara, qual foi a grande atuação do Rafinha com a seleção brasileira? Você consegue buscar um jogo que ele botou difícil, você vai jogar um jogo ali com o Paraguai, acho que o jogo com o Chile é bom, mas assim, de fato... Frequência é quando você imagina que ele fez uma, aí pulou 2, depois ele fez de novo. Eu acho que isso não teve. Mas eu gosto quando ele fala na resposta, também contextualizando, foi um ano difícil de lesões. A gente aqui fala da expectativa, da realidade, da análise com o coração e da análise com a razão. É verdade que também não foi um ano fácil para o Rafinha, mas aí é isso, com grandes poderes, grandes responsabilidades. Já que estamos em Nova York, você está Homem-Aranha. Daqui a pouco passa E lembrando assim, o Rafinha, no início da era Ancelotti, que ele estava voando ali, né? O Rafinha estava meio que no auge da sua fase técnica ali. O Rafinha várias vezes não pôde ser nem convocado pelo Ancelotti, justamente por conta dessas lesões que picotaram muito os últimos anos, né, os últimos meses. Pegar o recorte dos últimos 12 meses, o Rafinha teve em vários momentos fora por conta de lesão. Bom, e o Rafinha também falou sobre o quanto ele se cobra, que eu acho até que está conectada com essa resposta anterior que a gente ouviu. A pressão vem de fora, a gente sabe que é grande, mas tem a pressão do jogador com ele mesmo, né? Olhando as atuações, falando, opa, tem que melhorar aqui. Vamos ver a resposta do Rafinha. Eu diria que muitas vezes eu, por ser uma pessoa que tem uma autocrítica muito alta, eu me cobro muito mais do que o mister propriamente dizendo. Então acho que eu tento me provar mais do que eu sou capaz do que acho que eu deveria provar para o mister, e acho que ele está muito contente com aquilo que eu venho entregando nos treinamentos e nos jogos, mas eu particularmente eu sei que eu posso fazer muito mais, e eu estou buscando esse melhor ainda. É um pouco na linha do que o Wesley falou semana passada, né?